O Datafolha traz péssimas notícias para o Lula. Em novo levantamento mostra que aquilo que toda a esquerdada precisava, né, eles estavam esperando que os números do Lula começassem a melhorar, eles achavam que iam conseguir implodir a campanha do Flávio, mas não aconteceu. O que a gente vê é que, no máximo, o Lula ele ficou estabilizado ali, perdendo pontuação, perdendo um pouco de aprovação, mas continua sangrando. Ou seja, nesse momento onde as pessoas estão mais preocupadas com a Copa do Mundo, não tá pensando muito em eleições, a gente percebe que ele tá perdendo força e daqui até as eleições ainda tem um bom tempo e se ele continua perdendo o apoio dessa forma, ele vai chegar muito enfraquecido nas eleições. Vamos dar uma olhadinha sobre isso, mas antes não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Bom, a gente vê aqui no Revista Valor, Datafolha, governo Lula tem avaliação positiva de 32% e 38% consideram como ruim ou péssimo. Números mostram um progresso gradual desde o mês de abril, de acordo com os dados do Instituto. E é importante a gente trazer também que o Datafolha é aquele instituto amigo do Lula, bem companheiro assim com a esquerda, coloca números muito brandos, sempre favoráveis ao Lula. A gente viu que nas eleições em 2022, tudo que eles jogavam sempre estava aumentando, né? Então, quando chegou a eleição, todos os números que o Datafolha trazia tinham que ser descontado aí com uma margem de 5% em média. Então a gente vê que mesmo o Datafolha trazendo esses números traz um sinal ruim para o Lula. O governo do presidente Lula foi avaliado positivamente por 32% dos entrevistados na pesquisa do Datafolha. É o pessoal esquerdista, é o pessoal que já apoia a esquerda, já apoia o PT, é o pessoal que é funcionário público, que recebe, que tem algum carguinho, o pessoal que recebe auxílio do governo. Então esse pessoal, eles não têm o que reclamar do governo. Quem tem o que reclamar é o pessoal que trabalha, que paga impostos, que vê que dia sim, dia também o taxado estava aumentando impostos, né? O Lula, ele, por mais que ele tenha tirado um dos impostos que ele colocou na taxa das blusinhas, ele ainda manteve o ICMS e já tem expectativa de, depois da campanha, voltar a taxa do mesmo jeito, né? Então as pessoas estão percebendo isso que acontece. Divulga neste sábado registrada estabelece frente ao levantamento de maio. Já aqueles que o consideram péssimo ou ruim permanecem em 38%, enquanto 29% avaliam como regular, acima dos 28% vistos na pesquisa anterior. Então, quem avalia regular, 29%. E aí entra uma questão assim, que eu acho que é importante. Eles colocam várias gradações para colocar bom, ruim, péssimo, regular. O que é regular? É mais voltado para bom ou é mais voltado para ruim? Eu acho que o mais interessante dessas pesquisas é colocar quem é favorável e quem é desfavorável. Quem acha que o governo é bom ou o governo está sendo ruim. Porque na urna, quando você vai votar, você não tem. Eu voto mais ou menos nesse candidato. É mais favorável para o candidato, voto sim, voto. Não, não existe isso. Ou você vota no candidato A ou no candidato B. Não tem mais ou menos favorável. Eu voto de forma regular para esse aqui e mais favorável para outro. Não existe isso. Então, isso aqui fica jogando um pouco de névoa em cima, não é uma informação muito precisa. Assim eles conseguem trabalhar melhor para o candidato que eles querem estar ajudando. Essa que é a verdade. Apesar de estabilidade nos números, mostram um progresso gradual desde abril. À época, 40% dos respondentes avaliavam o governo como ruim ou péssimo, enquanto 29% ou consideravam ótimo ou bom, e 29% tinham uma percepção regular. A aprovação do governo Lula também permaneceu estável frente ao levantamento anterior, em 48%, enquanto a desaprovação foi a 49% de 48%. Ou seja, nesse cenário aqui, a desaprovação no Instituto, que é favorável ao Lula, subiu. Então, no Datafolha já está acima da aprovação. O número de pessoas que não souberam responder ficou estável em 3%. A avaliação positiva do governo Lula recuou no limite da margem de erro, de 3 pontos percentuais entre os eleitores com renda familiar de até 2 salários mínimos. Em maio, 39% dos eleitores deste grupo avaliavam positivamente a administração petista, frente aos 36 atuais. A avaliação negativa foi de 28 para 31%. Então, números ruins. Por mais que o Lula ele fica tentando buscar apoio, fica abrindo os cofres para poder jorrar mais dinheiro, para tentar comprar apoio, para poder ganhar aquele eleitor que não é muito politizado, isso não está dando certo. E a gente vê aqui no UOL, Lula passou a conviver com o fantasma, o voto útil da direita. Porque hoje tem muita gente que ainda não é favorável ao Flávio, porque ainda tem, não gostava do Jair Bolsonaro, então também não vou gostar do Flávio, já que é filho. Então,
Paciência, tem muita gente assim? Sim, existe muita gente que, por mais que não goste da esquerda, não é muito favorável ao Flávio e gostaria de estar votando no Zema, por exemplo, acho que ele é mais viável. Mas o que que acontece? O voto útil seria aquele que o Zema ele não tem chance de ir para o segundo turno com o Lula. Então vale mais a pena, para não desperdiçar o voto, a gente votar no Flávio, porque ele é que tem as maiores chances para conseguir realmente tirar o Lula. Então, como a gente não quer o Lula aí destruindo o país mais 4 anos, então vale mais a pena a gente votar no Flávio. Depois do escândalo do Dark Horse, Flávio viu a vantagem de Lula no primeiro turno subir de 3 para 9 pontos percentuais nessas pesquisas do Datafolha, né, que já é muito favorável. A gente via que antes desse escândalo, o Flávio ele já vinha sendo mostrado em várias pesquisas à frente do Lula, algumas apenas numericamente à frente e já tinha uma pesquisa que ele estava já fora da margem de erro. É claro que ele perdeu o apoio, foi uma coisa ruim? Sim, eu acho que seria muito melhor se ele já tivesse falado sobre tudo isso que está acontecendo antes da imprensa trabalhar isso da forma como eles queriam, tudo. Enfim, foi um erro estratégico, sim, mas a gente percebe que hoje já está muito contido o problema. Na nova pesquisa, essa vantagem oscilou para 10 pontos. No cenário de segundo turno, o empate técnico entre os dois, que tinha virado uma vantagem de 4 pontos para o Lula, se manteve agora. Ou seja, tinha nessas pesquisas favoráveis ao Lula, ele já estava à frente e fora da margem de erro. Agora voltou para o empate técnico. E isso eles estão percebendo que é algo muito ruim. Quer dizer, o prejuízo eleitoral do áudio em que o Flávio pediu dinheiro a Daniel Vorcaro foi momentaneamente estancado. Por quê? Porque teve a explicação do que aconteceu de fato. Ele abriu para investidores, o Vorcaro era um cara, até então, um banqueiro de muito sucesso, tinha muito dinheiro e foi oferecido a oportunidade de investir em uma empreitada de sucesso, né? Ele colocava o dinheiro dele num empreendimento que seria o filme, e quando esse filme desse o retorno, ele teria a participação dele, ele iria lucrar com a bilheteria do filme, né? Não tinha nada de escuso nessa situação. Só que aí eles tentaram, aquele clarinho esquerdista tentou, colar uma narrativa de que o Flávio tivesse envolvido só porque ele estava cobrando o dinheiro lá do Vorcaro para poder financiar o filme. Quando o próprio Flávio chegou, explicou toda a situação, falou: não, quer investigar? Vamos investigar então, vamos colocar as claras tudo isso que está acontecendo. E aí a esquerda não esperava isso, né? Que ele conseguisse realmente explicar e as pessoas percebendo que realmente era só mais uma narrativa da esquerda, voltassem a apoiar o Flávio. Para Lula, a nova pesquisa oferece duas notícias. A notícia má é que não há notícia boa para o presidente. Eles estavam esperando algo assim fantástico, que eles implodissem de fato a candidatura do Flávio. Estavam até girando aí provavelmente a esquerda tentando implodir a campanha do Flávio, né, falando que já algumas pessoas da direita estavam cogitando colocar a Michelle como candidata, né, mesmo contra a vontade do próprio Jair Bolsonaro. Enfim, eles estavam tentando de tudo para poder derrubar o Flávio. Por quê? Porque ele vem crescendo mês após mês, sem fazer muito esforço, né, quieto, parado, ele já estava ganhando do Lula. E eles ficavam preocupados com tudo isso que estava acontecendo. Então, é claro que eles achavam que iam conseguir implodir. Foi um erro estratégico, né? Que bom que a esquerda não tem muitas pessoas pensantes, né? O pessoal realmente não entende muito de estratégia. E aí, o que aconteceu? Fizeram isso muito cedo, teve tempo para as pessoas entenderem, assimilarem, e já foi, basicamente, não teve ganho nenhum. A notícia péssima é que os pesquisadores do Datafolha foram a campo entre quarta e sexta-feira. Na quinta, a Polícia Federal arrastou para o caldeirão do caso Master o petista Jacques Wagner, amigo do Lula. Ou seja, o levantamento ainda não mede na sua integralidade o impacto de derretimento do líder de Lula no Senado na campanha do seu amigo. Ou seja, existe ainda uma chance de conseguir investigar mais a fundo esse caso do Banco Master e alcançar mais gente ainda da esquerda. Então, o Jacques Wagner, outros petistas, outras lideranças ali da esquerda já estão sendo envolvidas. E aí, o ponto principal é o seguinte: qual seria a vantagem de um empresário tentar corromper um senador ou um deputado, quem quer que seja, que é a oposição, que não tem a chave do cofre? Então, a corrupção ela acontece com a situação. Eles vão tentar corromper, vão tentar aliciar aquele que tem a chave do cofre, que é o governo. E aí a gente começa a perceber. Então, o caso do Dark Horse seria um investimento, né? O Vorcaro até então não era famoso por essas falcatruas que ele fazia, mas tem muito mais relação com o governo Lula, né? Alguns integrantes já estão caindo, né? Essas peças já estão caindo, e aí
fica muito evidente, né? Porque são pessoas do governo, são pessoas ao redor ali do Lula, as pessoas que têm ligação direta com o Lula. Então isso aí já começa a levantar um alerta na maioria das pessoas, né? Então, quem votou no Lula, né, tá tudo bem com corrupção, não se importa com isso. Mas o eleitor médio, o cara que não é politizado, são aquelas pessoas que se importam com política, com não apenas com tudo isso que está acontecendo, a corrupção é vista como algo ruim. E o Lula parece que está envolvido em toda essa situação, ele está sendo levado por esse turbilhão e a situação vai ficar cada dia pior. E aí, só pra gente fechar, Lula abre o caixa para conquistar eleitor de centro e empurra a conta para o próximo governo. A nova aposta do presidente Lula na busca pela reeleição é o lançamento de mais uma edição do Desenrola, programa de renegociação de dívidas criado pelo governo, dessa vez voltado a consumidores e empresas adimplentes. Ou seja, ele tá desesperado e a única coisa que o Lula sabe fazer é abrir os cofres do governo, ou imprimir dinheiro, ou tentar financiar através de empréstimos, lançamento de dívida, para poder pegar esse dinheiro e tentar comprar apoio. A gente viu no caso do Desenrola, a gente viu no caso do Pé de Meia, a gente viu no caso de vários programas que o Lula tem tentado comprar apoio, né? Tentado fazer essa compra de voto de forma velada. E não tá adiantando, porque ele acaba tirando dinheiro de toda a sociedade através de mais impostos, mais burocracia, rombo estatal. Isso acaba aumentando a inflação e todo mundo acaba sentindo isso no bolso para poder ajudar pequenas parcelas, poucas pessoas, e mesmo assim o pessoal não vê aquele ganho todo, não vê, entra com uma expectativa muito grande, mas quando vai de fato ver, não melhora em nada a vida de ninguém. E aí todo mundo começa a perceber isso e ver a tragédia que é o governo petista. Então isso tem acontecido, tá fortalecendo. E aí o que acontece? Não tá adiantando. Mesmo o Lula abrindo a chave abrindo os cofres para poder comprar apoio, para poder ter mais programa, que ele vai injetar dinheiro, jogar dinheiro para mais gente, isso não tá adiantando. Ele não tá tendo apoio. E as pessoas percebendo que é um governo ruim, que a única coisa que ele sabe fazer é só jogar, distribuir dinheiro de forma aleatória. Isso não vai resolver o problema de ninguém. Só vai aumentar a inflação, só vai levar o Brasil para o buraco. Para o Lula, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque se ele pega e torra uma fortuna do dinheiro público, mas ele se elege, ele tem mais 4 anos para roubar de todo brasileiro, de roubar toda a população. Não tem problema para ele. Ele vai arrancar mais imposto do povo e tá tudo certo. Agora, se ele não ganha, aí fica uma herança maldita para o próximo presidente. Um rombo gigantesco, inflação alta, e aí o próximo que se vire para poder resolver os problemas. Então, para ele, não tem tempo ruim. Ele não tá preocupado com o Brasil, com o brasileiro, com o cidadão, com o povo, com o pobre. Nada disso. Isso não importa para o Lula. Ele quer torrar dinheiro. Ele quer se manter no poder e manter todo mundo, os amiguinhos dele, o pessoal que ele confia também nas asas ali, mamando ainda nas tetas do Estado. Essa que é a verdade. Bom, a gente vê, não são boas notícias para o Lula, mas sim para o Brasil, né? E a gente vê que ele tá só desidratando e essa tendência que está se mostrando é que o Lula já não tem mais chance para poder permanecer na cadeira da presidência. Ele vai ser, sim, defenestrado nessas eleições. Queria saber a sua opinião, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.